terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Nós sempre damos graças a Deus por termos ainda a liberdade de cultuar. Você tem que pensar nisso de vez em quando e agradecer a Deus, porque a promessa do inimigo é que chegará tempo em que não poderemos cultuar, a menos que pertençamos ao Concílio Mundial de Igrejas. Mas quando isto acontecer, nós temos um lugar que ninguém vai impedir. Ninguém pode impedir. Você vai cultuar milhares e milhares de anos, eternidade, passando pelas bodas do Cordeiro, pelo milênio. Total liberdade em Deus, em Espírito. Que coisa, não? Mas é bom pensar. Por isso, nós temos aí esse mundo de gente pela internet, e é de admirar realmente a mensagem poder ser pregada com amparo da lei, da Constituição, porque a mensagem mexe com o demônio mesmo. Mas ele se contenta por ser minoria. Está certo, somos minoria. Mas o importante é que você, nós, estamos nessa minoria. Estamos sendo contados entre esse pequeno grupo em toda a terra. Vamos ficar de pé para lermos 2 Coríntios 10, capítulo 5, verso 10. Só isso, versículo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos repetir. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Grande Deus,
Pai da misericórdia, Pai da graça, que é maior do que a vida. Nós vemos quadros constantes na Bíblia Sagrada, começando por Gênesis e vindo por este Pentateuco, vindo essa jornada de Josué, estabelecimentos na terra prometida, Juízes, e por aí chegamos até o Apocalipse. Pedimos ao Senhor para nos ajudar a chegarmos, porque o que conta não é o que começa, é o que termina, é o que chega. E toda chegada exaustiva é cansado, cansaço da jornada, mas chegou, graças a Deus. Agradecemos pela saúde, pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Causa temor, né? Mas eu vim para cá sem a arma, não? Trouxe só uma arma, a outra eu não trouxe. Tive que buscar correndo. Nós vamos continuar com essa bênção que Deus nos deu através do profeta. Perguntas e respostas, número 4. Parágrafo 58. Então, olhando para esse corpo, este é um espírito moribundo num corpo moribundo. Moribundo é aquele que está prestes a morrer, prostrado no leito da morte. É moribundo. Porém, agora tu não podes estar em 2 corpos ao mesmo tempo. Dois corpos ao mesmo tempo. Você mesmo ser 2 pessoas. Às vezes, lá nos bastidores, isso quer dizer, no escondido, no particular, no individual, às vezes na casa, na família, é uma pessoa. E fora de casa, na igreja, é outra pessoa. Como é que se entende isso? Me lembro do caso da irmã que queria contratar um caminhão para trazer a mudança para dentro da igreja. Mas por quê? É porque na igreja o meu marido é crente. E aqui em casa
é um estúpido, é uma ignorância terrível. Ele, na igreja, é outra pessoa, com os irmãos. Que coisa difícil, não é? De ser encarada. Agora, tu não podes estar em dois corpos ao mesmo tempo, mas em ti podem haver duas naturezas. Já vai afinando. Duas naturezas ao mesmo tempo. E aí então você vai na carta aos Romanos, capítulo 7, e vê uma natureza de Paulo, uma natureza ferrenha, que levava Paulo a praticar o mal. Essa foi a confissão dele. O mal que ele não queria praticar. E deixar de fazer o bem que ele queria fazer. O legalista está tão perdido quanto o fanático, o liberal. Nós vemos o quadro na Bíblia Sagrada. Hoje nós estávamos ouvindo o programa. E Davi, lá em cima, e Davi aqui embaixo. Lá em cima é um rei, coração segundo Deus. E lá embaixo era um outro Davi, que é isso? Não, o mesmo. Na caverna de Adulão, onde os marginais, os despatriados, perdidos, se ajuntavam ali. Davi babando para fugir da morte, parecendo um bobo. No tempo que Davi está no reino, Davi lá embaixo, tudo com o mesmo corpo, com o mesmo coração. Coração segundo Deus. Mas vamos ver, tem coisas profundas. Simples, conforme já temos chegado até aqui. Este é um espírito moribundo, num corpo moribundo, mortal, portanto. Porém, agora tu não podes estar em dois corpos ao mesmo tempo, mas em ti podem haver duas naturezas ao mesmo tempo. Dá vontade de ficar por aqui, não é? Nesse assunto. Mas vamos adiante. Agora, a natureza do Espírito do Senhor, reticência, quando nasce, cortaram aqui,
quando nasce de novo, não nasce no físico, como foi o bebê, o novo nascimento. Como foi o bebê? Não. Mas o que sucedeu é que o nascimento espiritual é isso que vai fazer a diferença. O nascimento espiritual tem vindo a ti. Oh, meu Deus! Para, respira, toma um gole d'água, encosta na barreira, no barranco, descansa um pouco e aí prossegue. Às vezes trocando as pernas, como dizem. Mas quando esse nascimento espiritual tem vindo a ti, e enquanto este nascimento espiritual está crescendo para teu coração, de Deus, está crescendo um corpo físico ou celestial para receber esse Espírito. Nesse mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios, São Paulo diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo, desse tabernáculo se desfizer, temos um de Deus, um edifício. Isso é o relativo. Uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então o miserável homem que sou ficou para trás. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício, por libação. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, tem uma coroa que o justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Ora, a vinda é a mensagem, é o profeta de Deus. Essa é a vinda do Senhor. Ama. Você ama naturalmente a mensagem. Não, tudo bem se puder ter todas as mensagens do irmão Brahma. Tudo bem, é uma vantagem muito grande. Mas não é isso que faz a diferença. É como a Bíblia. A mensagem é a Bíblia revelada. Você não sabe a Bíblia toda de cor. Você seria um exibicionista se pudesse citar versículos e capítulos, etc. Mas a Bíblia está em você.
A Bíblia está em você. Isso quer dizer, a palavra de Deus está em você. Você tem noção perfeita do que é inferno e do que é céu. Você tem noção da estrada em que você está trilhando. Eu gosto muito de meditar dessa forma. É um desafio, Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente viu a irmã Esmeraldina lendo a mensagem no santuário, de cabeça para baixo. A Bíblia, a Eva tinha a Bíblia completa. Eva e Adão. Não, dessa aí você não come. Você pode comer de todas elas, mas dessa aí não. Dessa árvore aí não. Certamente morrerás. Era a Bíblia dela, era a mensagem dela. Existe uma cabeça de taxinha à distância para acertar o tiro bem ali. É claro que a quem mais é dado, mais é exigido. E que se olhe as coisas, a Bíblia por curiosidade, a mensagem até por curiosidade. E quando a vida abandona este corpo, vai a esse corpo, assim como quando o corpo é apresentado à terra, entra o espírito, e quando o espírito sai do corpo, há um corpo esperando. É o que acabamos de ler, ele cita aqui também. Porque sabemos que depois que este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando. Isso é o corpo espiritual das pessoas. E isso nos leva a olharmos as pessoas, aos irmãos, especialmente, as irmãs, e ver o espiritual. Ver o espiritual numa pessoa. É necessário que haja discernimento de espíritos. Já ouvimos isso hoje. Diga com quem você anda, o tipo de companhia que você tem, aquilo que você gosta de ler, que gosta de ver. E eu direi a qualidade do espírito que você tem.
diz o profeta. E a coisa mais certa da natureza é que as aves da mesma plumagem voam juntas. Elas não têm trabalho, não têm dúvida de discernir ou discernirem os seus bandos, suas companheiras, suas parceiras, o seu reino. Portanto, o reino daquela pomba é um reino das pombas. O reino do urubu é o reino dos urubus. Lá na carniça. O mundo jaz no maligno. E agora temos as comemorações, que são avivamentos do diabo, preocupados com a AIDS, preocupados com doenças venéreas no carnaval. Que diferença de mundo! Você vive em outro mundo. Jesus orou: eu não rogo que os senhores tires do mundo, mas que os livres do mal, do mundo do mal. Porque envolve corpos. E aí então você pega as cartas de Paulo, de João, de Pedro, Tiago, Judas, Tito, e vê que elas são endereçadas a um mundo, habitantes de um mundo que não é daqui. São seres celestiais, espirituais, porque têm mente de Cristo. Paulo enfatiza isto em 1 Coríntios capítulo 2, o último versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo não pensa conforme o mundo. Oh Deus, vamos ver se vai dar aqui. Capaz que não dá. Perguntas e respostas número 12. Parágrafo 330. Mas logo que ele nasce neste mundo e respira seu primeiro fôlego, tratando da criança nascendo, ele se torna uma alma viva, recebe o Espírito e chora. Bem, porque logo que o corpo terrestre é nascido no mundo, há um corpo celestial,
ou um corpo espiritual para segurar isto. O nascimento de uma criança não é coisa tão comum como o mundo vê. É uma coisa sobrenatural. Haja visto que se aquela criança até chegar à idade da consciência, 7 anos, por aí, se morrer, vai aos céus. Porque a outra coisa não batizou, não entrou conscientemente, muito embora as mentes das crianças estejam ou estão sendo violentadas na escola. Violentada nos brinquedinhos modernos. Já se foi a panelinha pequenininha de fazer cozinhadinho. Já se foi as bonecas, já se foram. A enxadinha pequena para criança. Os currais, os caminhõezinhos feitos a custo de facão. E o tio Zeca assentado ali, e os meninos ao redor, para ouvir a história do Jeca Tatu. A festa nos céus. Como eu gostava daquilo. Quando a história disse que ia haver uma festa nos céus, mas bicho da boca grande não podia entrar naquela festa. Aí o sapo, que tem uma bocarra, né? Fechou a boca assim, coitado do compadre Chucuré. Mas a gente gostava demais. Por vez, o tio estava contando e a gente dormia. Que diferença de desenho animado com monstros maculando as mentes. Aquele leão, rei, um homossexual, e assim por diante, elefantes. Mas logo, logo esse corpo, e logo que esse corpo natural tombar, cresceu, nasceu, cresceu, subiu. Há um tabernáculo celestial esperando por ele. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, há um tabernáculo celeste esperando por isto. Nesse corpo aqui, é aquele que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Ela já está julgada. Não herdam. Os elementos cósmicos, os 16 elementos do corpo humano, formam um novo corpo. Para subir, há um tabernáculo celestial, esperando por isto.
Logo que o bebê tomba na terra em carne, e logo que o corpo espiritual, o corpo natural for dissolvido, há um corpo espiritual esperando no além. Você é espiritual. Há um corpo espiritual esperando no além. Vem uma teofania. Como chamamos isto? Uma teofania. (50) a palavra original. Um irmão pergunta: bem, agora este corpo é temporário, aguardando a ressurreição deste corpo? O irmão Brana responde: sim, sim, vem, sim. Esta é a condição que vamos viver até a ressurreição. Não, o irmão continua. Volta atrás. Esta é a condição que vamos viver até a ressurreição? O profeta responde: isto é certo. Vem, vem. Não. E agora, quando aquele tabernáculo, eles deixaram ali naquele corpo, voltaram à terra, e aquele tipo de corpo, eles haviam tomado a imortalidade. Quer dizer, nunca morrer. O pó da terra reunido naquela teofania, de algum modo se tornaram humanos outra vez. Tiveram que comer como fizeram no jardim do Éden. Vem! Mas se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos outro esperando. Você tem que andar prevenido com isso. Isso é testamento. Então essas criancinhas que não tiveram pecado, veja, nenhum pecado ainda, seus anjos, seus corpos, aquele que Pedro tinha tornado estava esperando, contemplando a face do Pai no céu, está sempre diante dele, de Deus. Eles sabem disto, é isto. E o irmão diz: mas isto foi um pouquinho difícil ali onde Jesus disse, na primeira parte da sua ressurreição, ele disse: não me toques. Ele não havia subido ainda. E então, quando ele entrou no quarto onde estava Tomé, ele disse: venha aqui, coloque a sua mão no meu lado. O irmão Brana disse: isto é certo. Ele não havia subido ainda. E a diferença dos dois, onde ele lhes disse para não tocar-lhe. E ali ele disse a Tomé para se aproximar. Ele não havia subido ainda. Veja você. Pois eu não subi ainda para o meu Pai.
Isto é certo, vem. Ele não podia ser tocado até ele. Após a ressurreição, ele havia saído da terra. Veja, ele havia saído da terra e estava andando no meio dos homens, mas ele não tinha subido ainda. Ele disse a Maria, ele disse, não me toques. Ela disse, Rabi. Ele disse, toque. Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Ali está um corpo que foi ressuscitado. Mas eu subo ao meu Deus e ao vosso Deus, ao meu Pai e a vosso Pai. Está falando com quem? Mas eu subo ao meu Deus e ao vosso Deus. Vosso Deus, aí na internet. Vosso Deus, ao meu Pai e a vosso Pai. Então, naquela noite, depois dele realmente ter subido diante de Deus e ter ressuscitado dos mortos, subiu diante de Deus, voltamos, ele chamou Tomé para vir tocar no seu lado. Vem, ele havia subido diante de Deus, isso é certo, correto. E agora, eu quero que você tome essa noção perfeita do terreno e do espiritual. Não dá tempo, é 1 Coríntios 15, tal o terreno, tal qual tais os terrenos. Tal espiritual. Então nós todos somos enquadrados no espiritual. Pai, Adão, primeiro Adão, espiritual, segundo Adão. Tudo que é espiritual nós herdamos de Jesus. De Jesus e sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Veja só. E tome cuidado para não julgue as pessoas. Não julgue. Há muitas referências, começando aí em Mateus 7, você deve anotar, porque o grande não discerne o corpo do Senhor. É a ceia. Há fracos, doentes, nervosos, neurastênicos, porque não discerne o corpo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus, porque você discerne o corpo do Senhor. Amém.